Querido irmão no ministério Frei Júlio, bem estimados seminaristas, amado povo de Deus, desta comunidade dedicada a São Francisco de Assis, aqueles que estão presentes nessa igreja matriz e aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sexto dia da novena traz como tema a ser meditado São Francisco de Assis, um jeito sempre jovem de evangelizar, que eu leve à luz. Sua vida é, por graça de Deus, perfeito testemunho da palavra quando ouvida e colocada em prática. Supera qualquer riqueza que se possa conquistar neste mundo. Eis que o jovem de Assis, de uma família muito rica, com o status social do seu tempo, que lhe dava seguranças humanas, decide em seu coração abraçar a maior riqueza, aquela pérola preciosa que Jesus conta na parábola, que é o reino dos céus. São Francisco de Assis compreende em sua vida o que Jesus fez desde a encarnação até a cruz. Esvaziou-se da sua glória e assumiu a condição de servo do Pai. Francisco, por uma atitude de fé e esperança, deixa a sua vida ser moldada pelo plano de salvação de Deus, renuncia às riquezas desta vida para se fazer pobre, e somente pela força do Evangelho somos nós também capacitados a fazer esta opção de vida, deixarmos as riquezas e nos tornarmos pobres do Senhor. E é esta decisão que leva este jovem a viver a vontade de Deus. E escreveu o Papa Francisco: Jesus, o eternamente jovem, quer nos dar um coração sempre jovem. Isto significa que a verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Este espírito de jovialidade, do qual fala o Papa em seu documento Cristo Vivit, não se reduz apenas a uma etapa da vida ou a um período em que se vive, pois todo o cristão é chamado a abrir sua vida aos horizontes do amor, que se manifestam em duas atitudes fundamentais que nós vamos meditar: a atitude do cuidado e da misericórdia. Como aprender com Francisco de Assis também sermos jovens no nosso espírito para evangelizarmos, através do cuidado e da misericórdia. Somos chamados, como São Francisco de Assis, a moldarmos a nossa vida por uma pobreza que nos enriquece, e até parece contraditório falarmos como pode a pobreza nos enriquecer, ou seja, deixarmos aquilo que é nosso, o nosso modo de ver o mundo, as pessoas, o nosso modo de julgar o mundo, as pessoas, o nosso modo de agir no mundo e com as pessoas. Modo este que na maioria das vezes manifesta ideias, conceitos, convicções distantes do pensamento de Deus. Modo este que na maioria das vezes manifesta um espírito velho, um coração endurecido que resiste ser rejuvenescido pela palavra de Deus. Somos convidados a deixar tudo isso para assumirmos o Evangelho e a partir do Evangelho enxergarmos o mundo, julgarmos o mundo e as pessoas e agirmos no mundo e com as pessoas pelos olhos de Cristo, conforme o coração de Cristo. O Papa Francisco, inspirado na vida desse jovem de Assis, que viveu a beleza do Evangelho, exorta os seres humanos, cristãos
e não cristãos a viver este espírito de juventude evangélica nas duas atitudes que testemunham um coração capaz de amar, já ditas, a atitude do cuidado e a atitude da misericórdia. Ao falarmos do tema do cuidado, no atual contexto histórico em que vivemos, nos recordamos da preocupação em relação à vida humana e de todos os seres vivos que habitam neste planeta. Escreveu o Papa Francisco: lanço um convite urgente para renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do nosso planeta. Também parte desta novena é pensarmos esta relação de Francisco de Assis com a natureza. E o Papa, muitas vezes na Laudato Si, relembra desse jovem de Assis como exemplo de como devemos nos relacionar com a natureza. O projeto de uma ecologia integral começa a ser efetivado, colocado em prática, quando, a exemplo de Francisco de Assis, reconhecemos a natureza como um livro esplêndido, onde Deus comunica à humanidade a sua beleza e a sua bondade. E passamos a mudar o nosso comportamento perante toda a obra do Criador. Reconhecemos que tudo que há neste mundo, Deus o fez, e que o mal não é criatura de Deus, mas sim consequência das nossas atitudes de pecado. Devemos nos aproximar da natureza com atitudes, e também das pessoas, com atitudes de encanto e admiração, algo que pode sempre nos oferecer novidade, porque é de Deus. Ter a percepção de que todas as criaturas louvam o Criador, simplesmente porque foram planejadas e criadas por Ele. Se perdermos esta linguagem da fraternidade com a natureza, nossas ações serão movidas pela lógica da dominação, da exploração, do consumo dos recursos naturais, e quando colocamos também esta lógica de dominação nos nossos relacionamentos pessoais, perdemos a caridade, perdemos o valor da vida do outro e acabamos manipulando e instrumentalizando as pessoas que nos cercam. E tornaremos tanto o planeta como as pessoas que nos cercam um objeto insaciável do nosso orgulho, de possuir, de ter e de reter. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a vida está refém de um sistema econômico destruidor. O ganhar, o lucrar, o acumular determinam as relações humanas e o modo de agir em relação à natureza. Concordar e apostar nesta mentalidade contradiz o que Jesus nos ensina: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É urgente a conversão de nós cristãos, católicos, a uma espiritualidade ecológica que consiste em assumir a vocação dos nossos primeiros pais no Éden, sermos aqueles cuidadores da natureza. O Papa Francisco nos relembra do modelo de São Francisco de Assis para propor uma sã relação com a criação como dimensão de uma conversão integral da pessoa, e isto exige também reconhecer os nossos próprios erros, pecados, vícios ou negligências, e arrepender-se de coração para mudar a partir de dentro. Somos amados e chamados por Deus a sermos luz, onde as trevas encobrem a beleza da vida, onde os abismos calam aqueles que clamam por justiça, onde a chama da fé foi apagada pelas ideologias que matam o Evangelho, onde a vida é ameaçada simplesmente porque o seu valor está num cifrão.
a exemplo do jovem evangelizador de Assis. Seja a nossa vida um testemunho de louvor a Deus, respeito e promoção da vida. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis.